progresso. Bom, Beleza, beleza. Então vamos lá, mestre. Estava ansioso por essa aula. Eu coloquei em prática algumas coisas que o Aderaldo já me falou, cara, e impressionante, hein? Vamos lá. é? Sobre o que ele te falou. Sobre a força concentrada nas três partes das velas, na abertura, no 50%, se a vela anterior não rompeu o pavio, enfim, tudo isso. Taxa Bom, dividida, segurando. É muito bom, cara, muito bom. Mas vamos lá, estou ansioso para te ouvir. muito bom. A primeira aula sua é sobre comandos. Nível 1, 2, 3. Comandos de controle de região e comando mágico. 5 tipos de comando, tá bom? Beleza. Eu vou passar aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode me interromper que a gente para dar uma explicação, tá bom? Tá bom, só um minutinho que eu vou fechar a janela para não ter ruído atrás. Só um minutinho. Tudo bem. Vamos lá, mestre. Vamos que vamos. Fazendo um desenho aqui que é dos nossos comandos, beleza? Beleza. Essas são as velas que regem o nosso operacional. Correto? Comando 1, 2, 3. Nível 1, nível 2, nível 3. Essas velas são extremamente importantes no nosso operacional. Por quê? Porque todo o nosso operacional, no que se diz comando, no que se diz taxa, no que se diz defesas de comprador e vendedor, de topo de fundo, de meio de tendência, no que se diz de lote, de nova posição, de macro lote, de micro lote, de nano lote, de lote solitário, no que se diz de área de demanda, de simetria de pavio e de corpo. Essas velas, elas vão nos dar no gráfico a informação correta para nós pegarmos o nosso trade. Então nós temos a nível 1, a nível 2, a nível 3. A nível 1, ela está no topo das nossas paradas de sucesso. No nosso pódio, ela está em primeiro lugar. Por quê? Porque a abertura dela é domínio único e é injetado um preço
uma força compradora nela, que essa injeção de preço leva ela lá para o topo. E chegando lá em cima, ela tem um fechamento expirado e dominado unicamente pela compra. Então não existe participação de vendedores nessa vela. A abertura e o fechamento, a injeção de preço está relacionada toda a compra, sem uma unha de força de venda. Por isso esse cara está nas nossas paradas aí no primeiro lugar. Se você for estudar outros operacionais por aí isolados, como lógica do preço isolada, eles vão apregoar que essa vela, este candle, este comando, ele é inoperável. Ele é um comando de indecisão. Não se pode operar ele porque ele é inoperável. Aqui não. Aqui ele não é o bobo. Aqui ele é o super comando. Aqui ele é um comando não de decisão, mas sim de decisão. Que uma noção básica que a pessoa tem em relação a ele, a pessoa pode arrancar muito dinheiro do mercado. Então por isso ele está no top 1 das nossas paradas aqui no treinamento Power. O segundo comando é um comando que a abertura dele é controlada unicamente pela compra. A injeção do preço acontece e joga essa vela, esse candle, lá para cima. E depois disso ele chega no ápice dele e aí na ponta do pavio os vendedores se instalam e tomam a posição. Quando isso acontece, os vendedores tomam conta dessa demanda e fecha essa vela. Então o pavio, a demanda, o fechamento da vela, a ponta do pavio é tudo da venda. E a única coisa que resta nesse comando aqui é o arremate do comprador. Então, por isso que isso é um comando nível 2 aqui nas nossas paradas, no nosso treinamento. E acontecendo assim, ele inicia-se de domínio único da compra e termina com participação de compra e de venda no seu término. Não é essa aula, mas na próxima aula, ou na quinta aula sua, melhor dizendo, você vai entender por que essa bolinha aqui, porque foi fechado esse fim de vela, essa ponta do comando, esse pavio pelo o vendedor e fechou essa vela. Então você vai ter toda a sua compreensão desenrolada no passo a passo. Então por isso esse cara está em segundo lugar nas nossas paradas aqui. Esse terceiro comando aqui é tido como comando, mas por aí ele não é tratado como comando porque alguém tem ele só como uma vela de força expirada. Mas isso é um erro quando as pessoas não entendem o que verdadeiramente esse carinha aqui é capaz. Desculpa interromper, mestre. Eu sou um desses. Eu sempre observo esse tipo de terceira vela de comando como expiração, principalmente se ela termina dentro do pavio da vermelha ou do corpo da vermelha, que está dominando a área de venda. E eu sempre me posiciono dessa forma, cara. Aqui ele é tratado como um comando. E além dele ser tratado como um comando, ele é tratado como um fechamento de lote. Então, todas as vezes que uma vela de cima vir tentar romper aqui, ela não está rompendo um comando, ela está rompendo um lote. Então, se é um comando, se é uma vela de força expirada e se é um lote, você já tem três confluências para pôr seu trade cravejado no coração da corretora
confiando nessa análise, dessa velhinha única, que aqui nós tratamos ela como comando nível 3. Isso acontece por quê? Porque a abertura dele tem a participação de compra e de venda. A venda tomou a posição na abertura dele e abriu essa venda. Mas os compradores se instalaram na ponta do pavio dela e rejeitaram a força vendedora. Então eles arremataram, montaram demanda e arremataram esse preço e injetou nessa vela uma injeção de compra. Então, a venda abriu ela, quando chegou nesse limite, o comprador se posicionou, o comprador rejeitou e arrematou e injetou o preço, jogando ela para cima. Muitas pessoas trata ela só como uma vela de força inspirada porque não conhece a história dessa vela. Se você estudar a história dessa vela, você vai ver que ela é muito mais do que uma simples vela de força inspirada. E nós que já conhecem pessoas que é acostumado a falar do que não sabe, né? Na nossa vida a gente encontra isso aí, né? Até de nós mesmos. Pessoas que falam isso e aqui, mas não conhecem a nossa história. Então tem um bocado de gente ensinando muitas coisas aí, mas não conhece a história dessa vela, desse comando inspirado. Que lá na aula 4 você vai ver que isso aqui não é só uma vela, não é só um candle, não é só um comando, não é só uma inspiração, mas é também um lote, cara. Um lote fechado, que tem capacidade de inverter o mercado. Tanto aqui, como aqui, como aqui, como aqui. Correto? Correto. Dúvida? Não, não, perfeito. Então, Ah, tem uma dúvida sim. Essa manda terceira lá. aqui, a gente pode ter um entendimento como abertura de taxa dividida também ou não? Só o fechamento de lote? Todas elas dividem taxa. Todas elas dividem preço. Menos essa. Qual? A primeira? A única que não divide preço é a primeira. Só Beleza. divide taxa a primeira. As outras dividem preço e divide taxa. Elas formam taxa dividida e elas formam preço dividido. Nas taxas, existem os encontros do lote, como a abertura e fechamento de uma vela careca ou sem pavio, traz o entendimento e a informação gráfica de que está fechando um lote e abrindo, mesmo de domínio único, um novo lote, mas fechou o anterior, mesmo se tiver pavio. Entendeu? Mais Ou ou não? menos, mais ou menos. Essas duas velas, elas podem ser entendidas como velas que vai fracionar o preço. Fracionar é dividir o preço. Certo. E elas também vão ser entendidas como velas que vão dividir taxas. Quando elas vão dividir taxas? Quando elas, em uma tendência, estiverem com o seu fundo careca. Às vezes acontece de duas. Uma está com o fundo careca, outra com a abertura careca, sem pavio.
Então é uma divisão de taxa. E elas mesmas, as duas velas, por exemplo, se essa foi aberta com o controle único e o preço foi dividido, fracionado em cima, e essa aqui, a terceira, está depois dessa, na parte de cima, os dois encontros da participação do preço vão estar ligados um ao outro. Os dois encontros da vela, essa com o final de participação de compra e venda, e essa com a abertura da participação de compra e venda. Então a junção dessas duas lá em cima vai fazer ou criar um preço fracionado, ou um preço dividido, ou uma divisão de preço. Se for o contrário, essa tiver na parte de cima e essa na parte de baixo, vai ser uma taxa dividida. Essa vai ser Show. o fechamento, a abertura de um lote e essa o fechamento de um lote. Então é a sincronia de dois lotes um com o outro. Tá, Entendeu? isso levando em consideração que a próxima ela tem que abrir vermelho para ser para ser a abertura de lote ou fechamento de lote, ou não necessariamente. Não necessariamente. Essas velas aqui, nós tratamos ela em taxa dividida em tendência. No caso, seria a sequência de uma mesma vela. Quando nós tratamos a taxa dividida em topo e em fundo, nós colocamos ela com duas velas diferentes. Por exemplo, a verde da compra e a vermelha da venda. Então nós temos níveis, nível 1 e nível 2 de taxa dividida em topo, e nível 1 e nível 2 de taxa dividida em fundo. Mas na segunda aula você vai saber todos esses pormenores, Beleza, entendeu? Vai beleza. ficar tudo esclarecidinho, certinho na sua cabeça. Por enquanto aqui nós vamos tratar só dos comandos, correto? Correto. Então deu para você entender aí. Deu sim, cara. Inclusive, essa primeira muitos conhecem como Maruboso, né? Pode ser. Pode ser uma vela de força, pode ser do tamanho de uma vela de força, pode ser do tamanho de um candle médio e pode ser do tamanho de um candle elefante ou do Ah, tamanho tá. de um morobuzu. Tá, então ela não necessariamente, ela só não precisa, ela só não pode ter pavio. Então o tamanho dela é indiferente. Só não pode ser vela de notícia, tá? Aquelas velas exageradas. Certo. As elefante, né? Até a elefante cabe nela. A exagerada mesmo de notícia, né? Que é aquela vela muito grande. Entendi, Você entendi. percebe no gráfico que não é normal. Aham. A elefante ela procura levar um padrão médio e grande. Isso, esse médio e grande, o médio fica quase no meio do tamanho do Morobuzu. E o grande é maior um pouquinho do que o Morobuzu. Entendeu? Uhum, Isso entendi. você aprende estudando Oliver Velez, o cara mais top de opções de Forex, crânio do Forex. Legal. Vou pesquisar depois sobre. Muito bom. Então, essa número um é a mais forte, a segunda, número 2 é a segunda mais forte, e a terceira, número 3 a terceira mais forte. Mas por que a 2 é mais forte do que a número 3? Por causa da abertura e do fechamento. A abertura do número 2 tem a participação única da compra. E a abertura do número 3 tem a participação de compra e de venda. Então a vela em toda a sua estrutura, seja ela de início ou de fechamento, ela tem um startar do preço. Então o preço startou aqui, ó, embaixo, e ele subiu, puf, para cima. Só que lá está a fragilidade do preço. Uhum, Então o fechamento é inferior à abertura. Então o fechamento é inferior à abertura. A abertura da vela, em todos os sentidos, ela será mais
forte sempre do que o fechamento. Ok? As duas têm participação de venda, mas a número 2, ela tem a abertura controlada unicamente pela compra. Por isso a diferença de lugar no pódio aqui no treinamento, de número 2 para número 3. Ok? Ok, show de bola. Entendeu? Aham, entendi sim, perfeito, mestre. Dúvida? Não, não, tudo bem esclarecido. Show de bola Posso mesmo. apagar aqui? Pode sim, pode sim. Dá licença. Hein? Essas duas, número 2 e número 3, nós vamos tratar delas lá nas divisões de taxa, nas taxas divididas. Então elas ficam para a segunda aula. Essa aqui também entra nas taxas divididas e nós vamos tratar dela também na segunda aula. Mas hoje nós vamos tratar dessa aqui, das suas muitas formas de atuar no gráfico com ela. Que em seu caso é trabalhar com as suas extremidades, abertura e fechamento, fechamento e abertura, abertura e fechamento, fechamento e abertura. Correto? Correto. Para que você comece a colocar os seus trades e que eles sejam precisos, você precisa, depois que você identificar uma vela dessa no gráfico, esperar pelo menos duas velas acontecer depois dela. Ou continuando a tendência, ou entrando para dentro da região que ela domina. Correto? Certo. Uma dúvida só para acrescentar. Nesse caso, não é cabível, então, 50% da vela. Ainda não. Tá, show, obrigado. Não é porque você precisa identificar nos 50% o gráfico começar a pagar os 50% aqui para você começar a operar. Porque esse aqui é o comando de controle de região. Tá. E E como você mostrou aí, as duas velas que se após dele foram na tendência de alta. Então, ou seja, não cabe os 50%. Caso ele desça rompendo essa vela, esse comando de força, aí pode ser cabível 50, é isso. isso mesmo. Show. Esse comando de controle de região, ele sempre será um comando de controle de região. Sempre. E às vezes, desse sempre, ele avança um nível a mais. Além de ser um comando de controle de região, ele também é um comando de controle de região mágico. Quando ele começa a apagar os 50% dele. Ok? Como assim? Dessa maneira. Quando nos 50% dele, ele começar a apagar. Aí ele vai se transformar, além de um comando de controle de região, em um comando de controle de região mágico por causa que ele está pagando também os 50% do custo dele. Então, o segredo do operacional aqui. As velas nasceram aqui em cima,
e rompeu a região até os 10, 15 segundos da abertura da vela. E o fundo da vela que rompeu a região é careca. Esse comando vai empurrar a vela para fora. E se a vela nasceu aqui dentro dessa região e rompeu essa linha para fora e entrou dentro dos 10, 15 segundos da abertura da vela, esse comando vai puxar essa vela de volta para dentro da região. Entendeu? Entendi, sim. Se essas velas nascerem nessa região e avançarem os limites da abertura, dentro dos 10, 15 segundos da abertura da vela, e o fundo dela for um fundo careca, limpo, este comando vai puxar essa vela para dentro. Se nascer do lado de fora, o fundo dela for careca e limpo, e ela avançar a linha dentro dos 10, 15 segundos, com margem, você pode dar o seu put, porque esse comando, na maioria das vezes, vai jogar ela para fora da região. Tá, então nos 15 primeiros segundos, é isso que você está dizendo, por exemplo, ela abriu, subiu, pega o put porque o comando vai empurrar ela para fora, mesmo estando em M5, em M1, indiferente. M-ano. Se tiver em M-ano, vai funcionar. Pode crer. Legal, legal. Show de bola, mestre. Então, o que que acontece? Quando você perceber que ela está retraindo aqui, que ela retraiu por uma, duas vezes, você vai marcar sua linha do centro, que aí ela vai fazer diferente a ação dela. Se as velas nascerem aqui e cruzarem a linha, ela vai puxar para dentro dessa região, quando a mágica estiver acontecendo. Se nascerem nessa linha e cruzar essa linha, ele vai puxar para dentro da região de novo. E assim vice-versa em todas as linhas. Correto? Correto. Então, a vela nasceu aqui, atravessou a nossa linha aos 10, 15 segundos. Você vai fazer o quê? Vou meter um O, cal. fu- o fundo dela é careca. O que que você vai fazer? O fundo dela é careca? Isso, Eu vou meter um cal. pronto. Sabe qual que é o nome disso? Gain. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Se as velas continuarem e chegarem na sua linha e pararem na simetria de qualquer uma das linhas, você vai trabalhar com o quê? Nesse caso agora aí, vou, met- vou meter um cal porque ela expirou dentro. Porque ela travou na linha, na simetria dos 50%. Aí é Se cabível travar, a expiração, ou não? pode ter pavio. Oi? Pode ter pavio, não tem problema. Pode ter pavio? Pode. E o pavio pode romper. O pavio pode estar nessa outra linha aqui, sem problema nenhum. Porque nesse caso aqui, ó, no controle aqui, se torna uma rejeição. Tá? E ele jogou para dentro. Ele está testando aqui o segundo nível, né? Ainda tem o terceiro nível para testar, que é o da abertura. Mas tanto a retração, quanto a reversão, quanto o rompimento funciona nos três níveis, ou nas três linhas. Correto? Correto. Deu para entender? Deu sim, cara. Deu sim. Eu teria um entendimento nessa leitura aqui como um rompimento de pivô, você vê? E na verdade ele não rompeu o pivô, até pode ter rompido o pivô nessa vela grande que você está fazendo o pavio aí. Mas na verdade foi os 50% do comando mágico, né? Que aí criou uma nova baixa, não sei se pode dizer assim, porque ela teve esse rompimento aqui. Eu não estou conseguindo desenhar, mas ela teve um rompimento aí que jogou o preço para baixo, né?
que foi a que rompeu o terceiro nível, que é o da abertura do comando mágico. Isso, Ou eu estou enganado? tá certo. Legal. Então você pegou isso aqui, cara, ó, já era. Legal mesmo, cara. E você fez um Dúvida bagulho aqui? simples, hein? Não, não. Tranquilo. Então, ou seja, a gente teve o primeiro teste, né? Que ele sentiu o primeiro teste, retraiu ali, que é o essa vermelhinha que a gente pegou o nosso cal, né? Aí ela veio, rompeu, só que parou dentro dos 50%, beleza, jogou o paviozinho para baixo, mas ela continuou. A gente meteu um cal ali porque ela expirou dentro dos 50%. Aí ela outra desceu, rompeu, já pegou o put de continuação ali, ou seja, 3 gain aí. É, no caso, aqui nós trabalhamos com travamento. Ou ela pode ter pavio ou ela pode terminar expirada. Não tem problema. Certo, É só o travamento que nós trabalhamos aqui na reversão. Tá certo, bom? certo. Legal, Dúvida? mestre. Não, não, tranquilo. Maravilha. Certeza? Absoluta, certeza mesmo. Ah, não, peraí. Por exemplo, ah, não, não, tá certo, porque ali é a continuação, ali é uma taxa, né? Essa é uma taxa dividida ali, ou não? Aqui. Não, a primeira lá. A primeira, o começo de tudo. A comando mágico abriu, fez uma taxa dividida ali, certo? Sim. Essa segunda aí, do mágico para a segunda, é uma taxa, não é? É. Legal. Ou seja, Uma essa taxa vela dividida. vermelha que rompeu essa taxa, ela mostra ter força, só que ela parou dentro dos 50%, por isso que a gente jogou no cal. Aí o put é de fato, aí a gente poderia dar também, ou não? Por conta dali, de ela ter segurado ali, por conta do rompimento. Aqui? É, porque essa daí ela Não. rompeu ali, né? Ela rompeu a taxa lá, né? Ó. Ela rompeu a É, mas taxa. você pegou essa operação aqui, você não vai pegar essas operações aqui, mano. Você pegou uma, dá um fôlego pro gráfico Então, eu e pegou. pegaria duas aí, mestre. Eu pegaria Nessa, duas aí. nessa situação aqui, ó, que eu tô vendo aqui, nessa região aqui, ó, eu consigo pegar aqui, visualizando essa realidade, eu consigo pegar tudo aqui, ó. É, Mas mas porque eu você tenho, é outro nível já, né? mas porque eu tenho entendimento do tipo de movimentação que ele aceita. Por isso que eu te expliquei isso desse jeito aqui. Só que das outras vezes o gráfico não vai chegar assim do jeito que eu estou te mostrando aqui. Vai chegar de 1 milhão de maneiras diferentes. Ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar na sua tela aqui, ó. Eu pegaria aqui, tá vendo minha setinha? Isso, correto, Eu pegaria aqui, eu pegaria aqui, porque ela rompeu aqui. correto, correto. Eu Agora tem pegaria, mais. eu pegaria aqui, porque você explicou que ela expirou aqui. Então, mas aqui você não podia pegar, porque geralmente ela não chegou dentro do tempo, lembra? Para ela ser desse tamanho, para ela chegar aqui dentro do tempo, dos 15, 10, 15 segundos da abertura da vela, nós só pega a retração com 10, 15 segundos se ela chegar e se ela chegar careca. Lá em cima tem pavio. Entendi, entendi. Mas essa entrada aqui, ó, é certo para você. Deixa eu apagar. Pronto. Pelo desenho você tem essas três entradas aqui. Essa daqui por qual motivo? Por causa que travou na linha. Ah, tá. E Essa aí, travou daí, na. tá. E aí eu pego o cal aqui porque ela travou na linha. Isso, porque deu simetria. Legal. Ela volta. Bem na linha dos 50, né? Isso. Mas isso acontece em qualquer linha. Não Uma retração necessariamente aqui. no 50, pode acontecer um pouco mais É qualquer abaixo. nível. Qualquer nível. Nível da abertura, nível do centro, o nível do fechamento.
Mas isso tem alguma coisa a ver com algo do passado lá atrás, que esse comando mágico segurou, rompeu, alguma coisa do tipo ou não? Pode ser. É muito bom a gente identificar e marcar, mapear e marcar os comandos que já existiam no passado. Porque quando o gráfico chegar na região controlada por esse comando de controle de região, as velas vão sofrer, vão apanhar, mano, vão apanhar dele aqui. Ó. Então é bom você ter tudo marcadinho, porque quando chegar você vai saber operar. Uhum, sim, Entendeu? entendi sim. Esse é um desenho normal aqui para um esclarecimento simples para nós aqui. Mas por que você precisa ir para demo e precisa arrancar fumaça desse aplicativo da corretora seu na demo aí, para você habituar sua mente com as muitas idas e vindas do gráfico dentro da região? Para que você tenha domínio, saber, ciência, desenvoltura, entendimento na hora que o gráfico chegar na região que é dominada pelo comando. Ou se você estiver operando e a agulha do preço construiu uma vela de comando de controle de região, você faz as suas marcações ali, espera as velas. Geralmente quando sai para fora, saiu para fora, não saiu? Foi embora. Quando ela voltar, você tem que esperar a primeira vela atuar dentro da região para você ver o comportamento dela, para depois você começar a operar. Entendeu? Entendi. Dúvida? Não, tranquilo. Posso apagar? Pode sim. Obrigado. Vamos caçar um aqui para nós ver se esse cara faz mágica mesmo, se ele controla mesmo o negócio.